não teria dores, É tá? verdade. É E, isso. e quando você faz uma previsão, a previsão ela pode mudar conforme o tempo ou aquela previsão não muda? Às vezes muda. Muda. Às vezes muda, principalmente para cliente, né? Cliente, porque a gente tem um livre-arbítrio o tempo todo. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu faço as previsões para ela, que se ela estiver vibrando no amor, alegria, gratidão, perdão e fé, a vida dela só tem a prosperar. Se ela vibrar no ódio, raiva, mágoa, escassez, falta de fé, vai para trás. Então, tudo que eu falo para as pessoas, ó, o que eu tô vendo é um aviso que você pode evitar. Que nem eu fiz as previsões para minha mãe. Eu alertei minha mãe sobre a morte dela, minha mãe desencarnada. Mas a minha mãe nunca acreditou nisso. Né? Minha mãe era, embora minha família é toda espiritualista, minha mãe acreditava desacreditando. Ela não gostava que eu abria as cartas para as pessoas. E eu vi a morte da minha mãe. Eu falei, mãe, 2006. Eu vi, mãe, vai no médico. Ah, minha filha, se eu for no médico, eu vou arrumar doença. 2009, aí ela já estava morrendo de dor, estava com câncer e metástase. Ou seja, se naquela época ela fosse no médico, ela estaria viva hoje. Igual meu pai. Meu pai, eu também vi a morte do meu pai, só que o meu pai me escutou, meu pai é espiritualista. Não, minha filha, eu sou vegetariano, eu tô ótimo de saúde, só que vegetariano come o quê? Muito carboidrato, que vira o quê? Açúcar. E Sim. meu pai estava com as válvulas todas entupidas. E ele poderia ter tido um infarto a qualquer momento. Me escutou, tá vivo. Previsão. Lá em 2014, me escutou, tá vivo. Então, tudo que a gente vê não é uma sentença definitiva, é algo para a gente, é para evitar. O vidente, ele serve para alertar, avisar. Não é para falar de tragédias, né? As pessoas, poxa, só fala de tragédia. Não. Eles estão aqui, ó, faz isso para você, para a sombra da morte não passar por você. Para isso existe o sensitivo e o vidente. Né? As pessoas que não acreditam, a gente entende, vai falar, ah, dá os números da Mega Sena. Não tem o que fazer em relação a essas pessoas. Elas não acreditam em vida após a morte, elas não acreditam no espiritismo. Não tem jeito. Né? E aí não tem o que fazer. Então, nosso trabalho é para alertar, evitar. Poxa, eu já vi tantos problemas sérios nas cartas, nas vidências, que hoje as pessoas me agradecem. Caramba, meu irmão foi no médico, você falou que ele estava com problema no coração. Se ele ficasse 3 dias depois de ir no médico, ele já estaria morto hoje. Então, assim, é bacana a gente saber que a gente ajudou de alguma forma. Crianças que eu vi tendo problema de saúde, né, que os pais foram, evitou uma doença grave. Então, assim, isso me deixa feliz. Mas a gente não quer ver certas coisas, só que a gente vê. Uhum. As tragédias que acontecem no mundo é terrível, mas, Sim. né, eu E, digo que isso não é um dom, isso é um karma. e para você, você vê, os Sim. mentores te avisam para você tudo que você pergunta para você, você tem essa resposta ou nem tudo eles respondem? Eles me alertam também. Sei. Ano passado, eles me alertaram em relação à minha morte. Eu tomei um susto, Uau. me alertaram, aí eu nem saí de casa, pra você ver que eu fiquei assim. Não é pra gente ficar na vibração do medo, mas eu fiquei vivendo a vida tranquilinha. Só que, olha que coisa, em casa eu sofri um ataque de vespas e eu não sabia que eu era alérgica. Olha que Nossa. loucura. E aí, só que a minha sorte, eu tenho muitos mentores que me protegem, muitos Exus, né, que protegem, pombagira. A minha sorte é que a janela estava fechada. Eles entraram pela frestinha da janela, né? Então foi só um que conseguiu entrar e me picou na minha cara, picou no pescoço. Um fez eu desmaiar. Você imagina a galera toda. É Nossa. que eles estavam fazendo uma casinha na minha janela. Então Nossa. veio um enxame de vespa na minha janela e só um conseguiu entrar a ponto de eu desmaiar. Chamei minha tia para me socorrer. Foi uma loucura. E tô aqui. Tá aí. Então, assim, Que- eles me avisaram. Eles me avisaram, Sim. né? É E isso. entre esses mentores, você tem vários, tem algum que fala com você com mais frequência? Algum que é mais próximo, assim, não sei se tem algum mais próximo, mas tem isso? Eu tenho muitos, né? Todo mundo tem mentores. Tem nosso anjo da guarda e tem, né, a pessoa, um mentor que te acompanha, um guia que te acompanha. Eu tenho meu anjo da guarda e tem vários mentores que falam comigo, né? Então, assim, quando eu estou em alguma situação de alerta, né, são os mentores de esquerda. Mentores Sei. de esquerda, Pombagira, Exu. Mas são vários, não dá. Eu vou ser bem sincera, eu não consigo diferenciar. Principalmente quando eu abro minhas cartas. Não consigo diferenciar.
Quem é quem tá falando comigo? E quando você incorpora, é na sua casa mesmo? Ele só vem em um local específico? Tem alguma regra quanto a isso ou não? Incorporar, eu incorporava só em terreiro mesmo, quando eu Sei. recebia os orixás, entidades. Em casa é uma irradiação, né? Eles ficam do meu lado. Eles ficam do meu lado e eles estão falando e eu só estou repetindo. Eu não Hum, incorporo, eu fico irradiada. Tanto que, não sei se você já reparou, quando eu abro minhas cartas, vem um sotaquezinho. vem, eu já São percebi, eles. é. Aham, já Tem um percebi. pouco de sotaque, são eles. Eles uma coisa estrangeira, não sei dizer. Uhum. Não sei se é da Espanha, não sei, mas eu tenho povo cigano. É uma galera que me acompanha. Tá. Quando você faz uma previsão assim para um famoso, para uma pessoa pública assim, tem prazo para acontecer ou varia? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Varia. Às É. vezes eu faço a previsão, na mesma semana acontece, e às vezes acontece o ano que vem. Mas quando eu falo para os mentores, ó, eu quero saber nesse ano, acontece no ano que eu pergunto. Quando Entendi. eu falo previsões para o ano 2024, acontece no ano que eu pergunto. Então depende da forma também como você pergunta. Sim, Uhum, tá bom. exatamente. Tá. Michele, vamos fazer então algumas previsões aí para os famosos, alguns assuntos aí em geral, né? Sim. A gente tem alguns nomes aqui. Fala um pouquinho do Faustão, né? Que tá internado, né? Até os últimos dias aí estava internado, a cirurgia aí deu um problema. O que você vê, principalmente na parte da saúde dele? Faustão tem um protetor muito forte, é um mentor, né? E eu tinha aberto cartas para o Faustão, eu vi que mais uma vez o mentor dele ia tirar ele dessa. Que ainda não era o momento do desencarne dele, mas seria assim bem complicada a recuperação, né? Eu tinha visto que ele conseguiria um coração. Na época, todo mundo achou que ele ia morrer. Eu falei, não, ele vai conseguir um transplante de coração, mas que ele teria outros problemas, inclusive no rim. E aconteceu. Só que acontece que é muito demorada a recuperação do Faustão, só que ele volta a trabalhar. Mesmo que as pessoas achem que não, ele volta a trabalhar. Vai demorar, mas eu não vejo ele mais fazendo o trabalho de apresentador. Eu vi ele no rádio, eu vi ele fazendo parceria com o SBT, Hum, mas não como apresentador. Eu vi ele fazendo, assim, parceria de trabalho. Né? Apresentador, eu não vejo mais ele apresentando o programa. Apresentando o programa, eu não enxergo mais. sim. Tá? Mas Tá. ele vai se recuperar. Faustão tem um mentor que, nossa senhora, vai deixar mais ou menos de novo ele aqui. Porque o coração, todo mundo achou que ele ia partir, eu não vi. Mas, assim, a saúde dele tá muito delicada, o Faustão. Bem delicada, tá? E eu vi ele um tempo, né? Lá mais na frente, eu vi ele um tempinho no exterior, talvez para fazer algum tratamento mais revolucionário, né, do que aqui no Brasil, tá? Foi o que eu enxerguei. Tá. E outra coisa que eu ia te perguntar, né? A gente vê hoje em dia muitos videntes na internet fazendo previsões e às vezes tem assuntos, né, que tá em evidência, como por exemplo Faustão, na época que ele ia fazer o transplante de coração. E aí a gente vê um vidente, vê outro, e aí cada um traz uma previsão diferente às vezes, né? Tinha gente que falava que ele ia morrer no ano passado, outros falavam que ele ia se recuperar. O que você vê? Porque assim, as pessoas fazem previsões diferentes às vezes da mesma pessoa. A pessoa que não sabe interpretar as cartas, o que você vê sobre isso? Eu acredito que talvez as pessoas não estejam muito conectadas com seus mentores. Né? Porque quando a gente trabalha na espiritualidade, a gente tem que estar numa frequência muito boa. A gente não pode estar numa frequência baixa para que a gente não traia o quê? Eguns, espíritos baixos, que quer trazer um engano. Hum, Acontece, sei. acontece. Tá? Então tem a ver mais com a conexão do médium com os mentores. Tá? Porque as cartas todo mundo pode ler, tá? Mas as cartas é aquilo. Não tem como todo mundo acertar. Vai ter médio errando, assim como eu já errei. E é exatamente para não inflar o ego do médio. Porque se o médio acertar tudo, aquilo que eu falei, vai inflar o ego. Vai inflar. Então, a gente erra para a gente entender o nosso lugar. A gente não está aqui para ser artista, estrela, nada disso. A gente está aqui para ser instrumento da espiritualidade, ajudar as pessoas. Tá entendendo? Não é para ser Uhum, famoso, estrela, nada disso. sim. A gente veio para ajudar mesmo. E aí tem médios que têm que passar por esse tipo de teste para não inflar o ego.
Uhum, entendeu? entendi. Outro nome agora saindo do Faustão, outro nome que também deu muito que falar aí nas últimas semanas, né? Que foi a Vanessa Camargo, né? Parece que a vida dela desceu ladeira abaixo. O que que você enxerga aí pra Vanessa no parte profissional, pessoal? Olha, a Vanessa Camargo parou tudo para cuidar da saúde dela, ela não tá bem de saúde, não está, tá ruim mesmo de cabeça. Por isso que eu falo, BBB é um programa que não tá sendo mais legal entrar. Traz Sim, sequelas para as pessoas, sequelas mentais mesmo. Você não via aquela menina, Vanessa, outra Vanessa é, do Toque Toque, não gosto de falar é, nenhum aplicativo aqui para não derrubar, enfim. Ela saiu com transtorno mental. E a Vanessa eu também vi. Então, a Vanessa realmente ela precisa se cuidar. Então, ela se afastou do Dado Dolabella, não foi porque ela não gosta dele. Ela ainda gosta muito dele. Ele vacilou também, né? Quando ele falou mal dela, porque ela estava fumando lá dentro, né? Mas as pessoas não entendem. É que ele só quis o melhor para ela e ele gosta de verdade dela. Então, assim, ele talvez ele se mostrou muito, apareceu muito onde ele não tinha que aparecer, né? Foi um pouquinho oportunista, né? Isso são os mentores que me falaram, tá bom? sei. Não é minha opinião. Então, acontece que eles vão voltar lá na frente. Vai demorar para eles voltarem, mas eles voltam. Porque ela ainda gosta dele. Só que agora a Vanessa não está bem. Então, ela vai cuidar da saúde dela, parar um pouquinho, mas ela retorna aos palcos, ela volta a cantar e vai fazer sucesso. Música que vai fazer sucesso. Então Você ela, vai ver. ela consegue se reerguer lá na frente, Sim, então. vai Uhum. fazer parceria, vai voltar a fazer show. Ela só precisa agora cuidar da cabeça dela, que não está boa. Não está. De fato, ela tinha que se afastar de todo mundo e cuidar dela. Foi Foi o que eu, então uma decisão muito errada ela ter entrado no BBB, você acredita, pelo lado espiritual? pelo lado espiritual, foi demais. Porque ela é médium, eu já tinha falado isso pra você. E caramba, ela fez coisas lá dentro que ela nem sabe. Imagina que ela ia fazer, fumar, né? Fumar. Então, assim, eu vi uma obsessão do lado da Vanessa, foi o que prejudicou ela em questões ligadas ao Davi, Uhum. né? Entendi. É, Entendeu? é isso.